Nós mostramos no jornal de segunda-feira o caso do professor que foi preso acusado de estupro de vulnerável. Por isso, nossa equipe conversou com uma psicóloga que falou sobre sinais que crianças vítimas de abuso podem demonstrar. O professor Reinaldo Martins, de 34 anos, foi preso pela Polícia Federal em Guarapari na manhã da última segunda-feira. Ele é acusado de abusar de uma criança de 6 anos em São Paulo, registrar e compartilhar o material na rede. A polícia chegou até Reinaldo após a prisão, há 2 semanas, de um pedófilo no Recife. Foi analisando o material que a polícia descobriu a ligação entre os suspeitos. Durante a análise do material apreendido em poder desse indivíduo, foram identificados alguns vídeos, dele abusando de crianças, e nestes vídeos foi encontrado um abuso cometido por outro homem. No interrogatório, ele identificou esse homem como sendo um residente em Guarapari, um professor, e esclareceu que esse abuso aconteceu quando esse professor foi até São Paulo, onde ele morava na época, para passear com o intuito de cometer esse abuso. Reinaldo era professor em 2 escolas municipais de Cariacica, onde a polícia descobriu que um aluno relatou ao pai que teria sido vítima do professor. A própria escola encaminhou para a gente um relato de um pai narrando que a criança tinha sido abusada, e ele pedindo providências da escola. A gente vai apurar, vai ver se ele cometeu outros abusos. A pergunta que fica é quantas vítimas Reinaldo pode ter feito ao longo da carreira na educação. Essa psicóloga fala que é possível identificar sinais em crianças que sofreram abusos. Ela explica que o mais comum é a mudança brusca de comportamento. Uma criança que é muito quietinha, que é muito tranquila, de repente começa a ficar muito inquieta, começa a ficar muito bagunceira, começa a ficar muito respondona, ríspida, agressiva com outras crianças, ríspida com o adulto. Essa mudança comportamental brusca precisa ser observada. O contrário também, crianças que são muito ativas, de repente ficarem mais retraídas. A psicóloga revela que outro sinal que os pais devem ficar atentos é quando o filho apresenta comportamentos libidinosos com outras crianças. Algumas crianças passam a reproduzir esses atos com outras crianças, com toques ou com algumas falas impróprias que, de repente, dentro de casa não são faladas. Então, aonde essa criança está aprendendo isso? E também a forma como elas lidam com os brinquedos, como elas colocam os brinquedos para interagir entre um e outro. Em alguns casos, as crianças podem apresentar regressões, deixar de fazer alguma habilidade já adquirida. Importante observar também, aí olhando para a questão escolar, o desempenho escolar, se teve alguma mudança no desempenho, se essa criança passou a ficar mais dispersa na escola, diminuiu as suas notas, se apresentou alguma mudança na escola e no comportamento em casa também. De repente, parar de comer, ou crianças que começam a fazer xixi na cama, começam a ter dificuldade para usar o banheiro, crianças que têm medo de dormir sozinhas. Então, isso tudo são sinais. A psicóloga ressalta que, tendo qualquer uma dessas alterações, a orientação é buscar um profissional. E ela diz que, no caso de crianças, é sempre bom que os pais mantenham um diálogo aberto e ensinem desde cedo, de forma lúdica, sobre educação sexual. A questão da educação sexual nas escolas seria importante por essa questão também. Já ensinar para a criança desde pequena quais tipos de toques são comuns ou quais são inapropriados, principalmente de um estranho em relação ao corpo dela, na parte genital, ou então a forma de brincar muito no colo, ou de falar algumas coisas. Isso precisa ser apontado, ensinado para as crianças quais são os adultos que podem encostar, tocar e pegar essa criança de uma forma diferente. Geralmente, mãe, e o pai, dependendo da relação aí com essa criança.